Fala pessoal, boa tarde. Eu sou Anilson, trabalho com instalações de alarmes, câmeras, cerca elétricas, especialista em segurança eletrônica. Sou formado em mecatrônica, tenho especializações elétricas e automação residencial. Estou aqui hoje, pessoal, para falar para vocês sobre infraestrutura. Durante um orçamento, eu especifico lá que naquele projeto vai precisar fazer uma infraestrutura. E essa palavra, ela é pouco conhecida por muitas pessoas. Então, muitas vezes eu como instalador ou como projetista, que eu faço um projeto, passo para um condomínio ou para uma empresa, falo, vai precisar fazer essa infraestrutura. Então, eu vou dar uma explicação breve sobre a infraestrutura e a importância que ela tem numa instalação. Então, eu vou dar um exemplo básico, numa construção de uma casa. Quando você constrói uma casa, que você levanta uma casa, levanta as paredes da casa, que você pinta a casa, eu creio que a parte mais importante da casa é a base da casa, para que ela não caia, que é as colunas, que é o alicerce da casa. Aí depois vem, se você vai colocar telhado, madeiramento da telha. Porque imagina você comprar telha cara e usar um madeiramento ruim. Daqui a alguns anos, aquela madeira ruim vai apodrecer, você vai ter que retirar toda aquela telha, vai ter que colocar um outro madeiramento para repor aquela telha novamente. E alguma daquelas telhas que você vai retirar, possivelmente vai quebrar. Então, por isso que o investimento inicial, ele tem que ser um investimento visando a durabilidade daquilo que você faz. Numa instalação, não muda muita coisa. É a mesma coisa. O instalador ele tem que ver muito isso. Então, de um tempo para cá, a questão de equipamentos eletrônicos ele ficou muito acessível. Então, hoje eu posso colocar um sistema de monitoramento na minha residência, no meu comércio, na minha chácara. Você também pode. Existem equipamentos de vários valores aí, que cabem no bolso de todo mundo. Só que cabe avisar que, primeira coisa, quando você investe em segurança, que é um equipamento de alarme, de câmera, vai ser segurança do seu patrimônio. E como eu lido diretamente com clientes, muitas vezes o cliente final, que é o residência, né? Pessoa física, e também tem pessoa jurídica, que daí já é um condomínio, uma empresa. Então veja que as visões estão se concentrando muito para o lado básico da coisa. Isso é um pouco agravante. Porque muitas vezes a pessoa quer fazer uma instalação, só que ela quer gastar o mínimo possível. E esse mínimo possível, tem como você fazer uma instalação gastando o mínimo possível. Só que esse mínimo possível, ele não pode ultrapassar algumas linhas de projeto. Por exemplo, para mim como instalador, a parte mais importante da instalação é a infraestrutura. Primeiro, quando você usa uma infraestrutura para fazer uma instalação, aquela instalação que você faz, estou falando de infraestrutura bem feita, com barras galvanizadas ou barra de PVC, cujo você faz uma instalação que os fios não ficam expostos. Quando os fios não ficam expostos, você só tende a ter benefícios nessa instalação, você como instalador e você como cliente também. Primeiro, não vai correr o risco do ladrão vir e cortar aquele fio com uma tesoura ou com um alicate, porque o fio vai estar protegido dentro de um cano de PVC ou uma barra de ferro galvanizada. Segundo, aquele fio não vai ficar exposto no sol, tomando chuva, correndo o risco dele se apodrecer no tempo. Então ele vai durar mais tempo e também o seu equipamento não vai ficar tendo mau contato por causa disso. Porque o fio tomando sol e chuva vai chegar uma hora que aquele fio vai ressecar e a qualidade do fio vai defasar e vai acabar afetando diretamente o funcionamento. Pode ser que a câmera não pare, só que a câmera fica chuviscada, a imagem não fica boa, porque está comprometido o fio. Então adianta, vamos supor, você tem uma residência, você vai fazer uma instalação aí, você faz um investimento aí em material de R$ 1.000 a R$ 2.000. Quando você usa um cabeamento de qualidade, uma infraestrutura de qualidade, vamos supor que você gasta aí R$ 500 a mais. Então, ao invés de você gastar 1.000, você gastou 1.500 de material. Ao invés de gastar 2.000, você gastou 3.000 reais de material. Um exemplo.
Só que esse 500 ou esse R$ 1.000 a mais que você está gastando, ele vai garantir uma durabilidade aí, uma resistência na sua instalação de provavelmente mais 5 anos aí. Então, a fiação, os fios que forem ser usados, eu prefiro que ele seja fio de primeira linha, de qualidade e de preferência que seja homologado. Que seja certificado pela ISO 9000, que seja certificado pela Anatel. Então, se você tem um equipamento de qualidade e que ele tem certificações, dificilmente você vai ter dor de cabeça com essa instalação. Eu ganho como instalador porque eu não vou precisar ficar voltando naquele cliente por causa de um mau contato, ou para ficar refazendo a instalação, sempre que já tem uma infraestrutura. Então, tudo que o cliente for trabalhar, ele vai trabalhar dentro daquela infraestrutura. E bom de você trabalhar com infra, por quê? Você consegue separar a instalação. Você monta uma infra para rede elétrica, uma outra infra para parte de cabeamento de rede ou de câmeras, rede de informática, que é o cabo UTP, cabo de rede. Aí tem as categorias, categoria CAT5, categoria CAT6. Quando eu vou atender um condomínio, eu dou preferência em fazer a instalação de cabo CAT6. Quando é residência, que as distâncias são um pouco menores, eu gosto de trabalhar com, pode ser categoria CAT5. Se o cliente for um pouco mais exigente, você pode trabalhar com categoria CAT6. Mas independente do cabo, sempre dentro de infraestrutura. E com relação a canaletas, pessoal, não confunda canaleta com infraestrutura. Canaleta é um material de acabamento que você usa em residência na parte interna. Eu vejo muitos técnicos fazendo instalação em canaleta, em guaritas, em algumas empresas, usando na parte externa. A canaleta ela tem uma dupla face. Aquela dupla face ela não pode molhar. Conforme molha, ela vai perdendo a cola e ela solta. Então toma cuidado quem usa canaleta em ambiente externo. Primeiro que já é errado. A canaleta foi feita para uso interno, para a parede lisa. Quando a parede não é lisa, tem a superfície irregular, você não pode usar canaleta, porque ela vai sair com facilidade. E para que ela não saia, as pessoas colocam parafuso ou prego, fica feio também. Então monte uma infraestrutura, apresenta o projeto para o cliente antes e explica. Voltando à explicação da residência. Uma parte importantíssima também de uma residência é a parte do esgoto. Então imagina você fazer o esgoto, você vai lá constrói uma casa enorme, de 2 andares, aí você vai fazer o caminho do esgoto para que a parte de água e a parte do esgoto da sua residência vai para o encanamento da rua. Imagina se você usar um equipamento, um material de segunda linha, as manias, o encanamento de segunda linha. Daqui 1 ano, 2 anos, você tem que quebrar todo o piso da sua residência, quebrar todo o chão, quebrar todo o seu banheiro, para você trocar um cano ou aquelas manias, porque você usou um material de segunda linha. Então, o raciocínio é o mesmo. Então, eu como técnico, especialista, que já tem mais de 1.200 projetos aplicados, jamais poderei oferecer um equipamento de segunda linha para um cliente, uma instalação numa residência. Porque eu não faço uma instalação para durar 6 meses, eu não faço uma instalação para durar apenas 1 ano. Tem fabricante que faz isso, que ele faz o material dele durar apenas 1 ano. Esse material jamais eu vou colocar numa instalação minha. Porque a minha intenção não é ficar voltando de ano em ano no cliente. Pode ser que eu dê um suporte por causa de fatos que ocorrem, normal. A gente que trabalha com manutenção, trabalha com suporte, sabe como funciona isso. Mas a questão da infraestrutura, pessoal, ela tem que ser bem aplicada. Infraestrutura tem que ser projetada, tem que ser medido. Você tem que sentar com o projeto, você tem que pedir para o cliente detalhes. Você tem que perguntar se passa cano de água naquela parede, se passa encanamento de gás. Você tem que ser detalhista na instalação. Você não pode simplesmente chegar numa casa e pegar uma furadeira e ir furando parede, ir passando cano, ir passando os fios. Não é assim que funciona. Você tem que pedir a planta hidráulica daquela residência. Pode ser uma residência simples. Só que imagina, você faz um projeto. Você às vezes faz um projeto até abaixo do mercado para você conquistar o cliente, para você ganhar o cliente. E naquele projeto que você fez, você furou um cano na parede. Aí você teve que fechar o registro, o cliente ficou sem água, você teve que chamar um encanador para quebrar a parede, para arrumar aquele vazamento de água que você causou.
vai ter que pintar aquela parede que estava pintada, vai ter que trocar aquele cano dentro da parede, vai ter que fazer um buraco na parede. Aí vai ter a mão de obra do encanador, vai ter que pintar aquela parede, vai ter que passar massa corrida. Então imagina o trampo que você teve para fazer um retrabalho em coisas que você poderia ter evitado se você parasse, pensasse e colocasse na ponta do lápis. Falar, em parede tal, eu vou ter que passar a tal altura, o encanamento, onde vai passar os fios, a minha infraestrutura. Naquele local exatamente, passa cano. Se o cliente fala para você, não passa, você vai avaliar de onde está vindo o registro da água para ver se possivelmente passa água ali. Se você vê que possivelmente passa, você não faz. Tenta passar por outro caminho. Se você vê que passa, que tem dúvida, pode ser que passa, pode ser que não passa, peça para o cliente, pedir para o pedreiro que construiu a casa ir até o local, para ele confirmar onde foi passado os canos. Porque isso, gente, pode parecer besteira, pode parecer que seja atraso. Mas imagina você furar um cano de gás durante uma instalação. O risco que você correu de ter uma explosão naquela residência é enorme. Entendeu? O risco que você correr de ficar cego na hora que estourar lá um gás, uma coisa, você tá com uma furadeira lá e vir direto no seu rosto ali é enorme. Sofrer uma queimadura, sofrer um acidente de trabalho. Tanto você como funcionário seu, principalmente quem trabalha com freelance, com ajudante, e você coloca a furadeira na mão de um ajudante seu. Às vezes ele não tem até sabe furar, sabe fazer, mas ele não tem esse preparo técnico para chegar, avaliar e ver se realmente aquilo que deve fazer, se é daquela maneira mesmo que deve fazer. Então, essa é a dica para todos os técnicos, para todas as pessoas que pretendem ingressar nessa área aí de instalações, manutenção de alarme, câmera, cerca elétrica, planejamento aí de rede de computadores. Quando monta uma infraestrutura também, às vezes o prédio não tem, a pessoa precisa montar uma infraestrutura externa e furar paredes, principalmente quando é empresa. Quando for residência que tem gás encanado, a atenção deve ser redobrada. Então, esse aí é mais um vídeo da FS Informática, a Nilson. Desculpa pelo tempo de 12 minutos, mas infelizmente, quando é um assunto técnico, ele não pode ser resumido. Ele tem que ser feito com critérios absolutamente seguido à risca, porque um projeto é um projeto. Não se compara um projeto com um orçamento que você faz em 5 minutos. O projeto a pessoa vai sentar com a planta, vai avaliar. Por isso que um projeto, na minha concepção, ele deve ser cobrado. Porque a pessoa trabalha muito em cima do projeto, não pode ter erros. Valeu, galera. Esse é o Anilson da FS Informática. Tá aí mais um vídeo de explicações, parte técnicas de instalações. Valeu, fui, aquele abraço.